Graça e paz a todos. Você está no canal Coração de Carne EZ. Meu nome é Anderson Barreto e vamos de mais um devocional para que nós venhamos ser abençoados pelo Senhor. O texto de hoje se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 14 adiante, está escrito assim: Vieram, depois, os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. A palavra de hoje está concernente à realidade do jejum. O ato de jejuar como um meio de consagração, um meio de busca e um meio de obter a benevolência da parte do Senhor. Fato é que nós não devemos jejuar com a intenção de barganharmos com o Senhor, de querer fazer uma troca. Senhor, eu fiz, agora eu sou obrigado a fazer a sua parte. É claro que dentro de um pacto, dentro de uma aliança feita com alguém, ambas as partes têm as suas responsabilidades dentro da aliança. Mas nós somos incapazes de exigir alguma coisa da parte de Deus, um requisito da aliança que Ele mesmo fez para conosco. E nós apenas recebemos por intermédio da fé. Mas na questão do jejum, nós não podemos entender que isso é um pretexto dentro da aliança que nós temos para com Deus de exigir alguma coisa dele. Quem pode exigir alguma coisa do Senhor? Quem pode garantir que Deus não vai cumprir a sua parte no tratado daquilo que Ele estabeleceu para aqueles que têm uma aliança com Ele? O jejum, ele tem que ser visto de maneira diferente. E aqui nesse contexto aqui de transição da antiga aliança para a nova aliança em Cristo Jesus, nós vemos aqui Jesus ser interrogado. Então o ambiente era o ambiente da antiga aliança ainda. O ambiente era um ambiente dentro do enredo anterior à morte e ressurreição de Jesus Cristo e o estabelecimento de uma nova era, de um novo ciclo, de um novo momento para com o povo de Deus. E vieram depois, versículo 14 diz, vieram depois de acontecimentos específicos, está aqui no capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, os discípulos de João, o Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, aquele que veio pregar o arrependimento para preparar o caminho, preparar o coração das pessoas, tirar todo o caminho desarrumado, todo o caminho pedregulhoso, todo o caminho que não pudesse ter uma boa passagem. João foi para preparar esse caminho, para alinhar os caminhos dos corações para que viessem receber o Senhor Jesus. E os discípulos desse João Batista, que veio preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus, ele pergunta, por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, eles jejuam, e teus discípulos não jejuam? Vieram perguntar a Cristo. E respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aqui, na mentalidade deles, o jejum que eles praticavam, esperando a vinda do reino prometido, esperando a vinda do Messias, esperando o estabelecimento da vontade de Deus, esses discípulos de João que estavam focados, se jejuando, se consagrando para isso, eles perguntam ao Senhor Jesus por que nós jejuamos, discípulos de João Batista. João estabeleceu isso para nossas vidas. Os fariseus, que eram um dos partidos mais severos que tinha em Israel, esses fariseus jejuam muitas vezes, os seus discípulos não jejuam. A resposta de Jesus foi o seguinte: podem, por acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus está dizendo, eu sou noivo. Eu sou noivo e esse momento é um momento de alegria, é um momento de preparo para o casamento.
E Jesus pega uma analogia, uma comparação, pode por acaso os convidados ficar tristes? Pode os convidados estarem entristecidos se é que o momento é de alegria? Pode os convidados ficarem tristes, cabisbaixos, se o momento de alegria? Porque Jesus entende o papel também do jejum, que é o papel de contrição, o papel de quebrantamento, o papel de renúncia, é um papel de produzir tristeza através da abstinência de alimentos, trazer tristeza através do corpo que está ali sofrendo uma deficiência, sofrendo um déficit de alimento. Então Jesus está dizendo qual a intenção correta para isso, o que o jejum deve produzir. Então Jesus já deixa claro que o jejum produz tristeza. Porque, querendo ou não, hormoniamente falando, no sentido anatomicamente falando, no sentido do corpo, nós sabemos que o nosso corpo ele precisa de alimento. Existem alimentos específicos que produzem hormônios do prazer, que libera o prazer, que libera a satisfação. Então Jesus está dizendo, ao vocês se absterem de alimentos, até mesmo das coisas que vocês gostam, até mesmo dos alimentos que produzem uma satisfação maior, ao vocês se privarem disso daí, vocês estão se inclinando para um estado de tristeza, de contrição, de quebrantamento. Então o jejum ele tem que produzir isso em nós. O que é jejum? Abstinência de alimento. Eu posso ficar um período sem me alimentar. A Sagrada Escritura não estabelece, a não ser no contexto da Antiga Aliança, só tem um jejum que é obrigatório pela lei, que era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. O único dia que o povo de Israel era chamado para jejuar, que o sumo sacerdote entrava com sangue dentro do Santíssimo Lugar e aspergia sobre a tampa da aliança, para a purificação do sumo sacerdote próprio, para si próprio, e para a purificação do povo. Esse é o único jejum exigido na lei. Os outros eram em situações emergentes, os outros eram jejuns estabelecidos para buscar a presença de Deus, buscar o favor de Deus. E Jesus está dizendo que o jejum ele tem esse aspecto de contrição, de quebrantamento e de produzir tristeza. Se você está jejuando e não está produzindo contrição, quebrantamento, tristeza, por analisar, tristeza por estar se abstendo de alimento, que isso vai de forma, através de hormônios que vão estar ali, que não estão sendo liberados no teu corpo, através também da falta de alimento, isso tem que produzir quebrantamento, traz tristeza em si. A falta de alimento. Ela produz insatisfação. Mas Jesus diz, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus está dizendo, eu estou presente com os meus discípulos, não tem necessidade de eles jejuar. Então, já dá a entender o quê? Primeiro, jejum. Não tem um estabelecimento específico para nós hoje, no período da graça, não tem um dia exigido pela lei de Deus, mas tem a intenção o jejum ele é algo aberto para todos, no período que todos tenham a condição de fazer, mas jejum entende, biblicamente falando, que a abstinência de alimento, o máximo que deve ser feito é ser acompanhado com água, por causa de desidratação, jejuns prolongados. Então o jejum em si, ele fica algo estabelecido pela capacidade de cada um, não tem assim essa realidade. Uma coisa que temos que entender, o que é jejum? Jejum é abstinência de alimento. O máximo pode ser acompanhado com água durante períodos prolongados. Show de bola. E outra coisa que temos que ver aqui que o texto diz. Assim como o jejum em si, ele produz contrição, Jesus nos dá um entendimento aqui que o que deve ser a intenção de jejuar. Qual a intenção de jejuar? Se barganhar com Deus é maneira totalmente errada, isso é coisa de falsas religiões, é heresia, é blasfêmia, está utilizando o nome de Deus dentro de um contexto tão mesquinho, é chula, é qualquer tipo de pecado que possa envolver uma realidade que não seja a intenção correta. E a intenção correta ao jejuar é o seguinte, Jesus diz assim, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse dia hão de jejuar.
Se Jesus diz que a presença dele estando ali junto com os discípulos não tinha necessidade de ele jejuar, porque jejuar é obter alguma coisa da parte de Deus. Jejuar é mostrar para Deus, através da contrição, do quebrantamento, da tristeza, da abstinência de alimentos, que o ofertante em si, aquele que está se consagrando, aquele que está oferecendo algo ao Senhor, está ali desejoso de Deus, da presença de Deus. Então Jesus está dizendo que se o melhor de Deus já está presente ali, que é a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a imagem de Deus Pai, que é a expressão exata do ser de Deus, que é Jesus Cristo, está ali presente, que necessidade mais de jejuar para vir mais o quê? Se o tudo de Deus que está em Cristo Jesus já estava presente ali, então não tem necessidade. Então jejuar, Jesus já nos deixa claro aqui que a intenção correta do jejum é o seguinte: é eu desejar a presença de Deus. Eu mostrar para Deus, eu estou aqui mostrando a minha insatisfação com os alimentos, mostrando aqui que eu estou insatisfeito, estou me privando de alimento físico para mostrar o quanto eu preciso do alimento espiritual. E o alimento espiritual é o próprio Cristo. É o próprio Senhor Jesus, pois o próprio Senhor Jesus, ele é o pão da vida que desceu do céu. O próprio Senhor Jesus é o alimento que precisamos. O próprio Senhor Jesus é a satisfação que nós precisamos para a nossa alma, para o nosso ser. Então Jesus está dizendo que jejuar é uma prática para aqueles que estão querendo mais de Deus. Por isso ele diz, dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo, e nesse dia hão de jejuar. Dias virão que Jesus Cristo voltaria para os céus. Ele foi assunto aos céus. E a subida ao retorno do Senhor Jesus Cristo aos céus, era o momento agora dos discípulos jejuarem, para buscar a presença, buscar a vinda de Cristo, buscar a volta do Senhor Jesus, buscar mostrar a necessidade que Cristo venha novamente. E Cristo deixou uma promessa que ele viria por intermédio do Espírito Santo. Então, até a vinda de Cristo, nós vamos jejuar com uma demonstração pelo anseio da vinda, o anseio de estar de novo com Jesus, comungando uma nova refeição com Ele, comungando com Ele no reino dos céus, na glória vindoura. Mas até isso, será que podemos ter alguma coisa? Será que podemos ter uma visitação? Será que podemos ter mais da parte de Deus sobre as nossas vidas? Sim. Aí Jesus diz, jejuem, porque dias virão que eu serei tirado e vocês terão necessidade de uma visitação. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, ele está hoje em meio à igreja, em meio ao povo. Então nós temos que, através do jejum, mostrar para Deus que nós queremos mais dele, que apesar do Espírito Santo estar presente, mas os nossos pecados podem estar apagando o Espírito. Os nossos pecados podem estar anulando muitas coisas. Então nós mostramos através do jejum a Deus o quanto nós queremos dele. Tudo, mas nós mostramos para nós mesmos. Buscar a Deus. Deus é um Deus relacional. Apesar de Deus saber todas as coisas, ele tem relacionamento em momento específico, na história da humanidade, aqui no sentido do tempo sendo contado. Deus está na eternidade, ele sabe de tudo, como se tudo acontece para ele ao mesmo momento, seja passado, presente e futuro. Mas nós estamos aqui, Deus é um Deus de relacionamento, e Deus está esperando nós mostrar para nós mesmos, mostrando para Ele o quanto nós queremos, o quanto nós dependemos de Deus. Então o jejum hoje na nova aliança, ele tem que ter esse viés, ele tem que ter essa necessidade, ele tem que ter essa essência, ele tem que ter essa importância. Mostrar para Deus o quanto eu quero da presença dele, o quanto eu quero ele se manifestando mais, o quanto eu quero ele agindo mais. Mas para isso, é preciso que algo aconteça. Porque jejum de forma religiosa não leva ninguém a nada. Por isso que Jesus disse aqui, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se o odres, ou seja, o odres é aquele reservatório feito de couro, aonde guardava-se o vinho. O vinho novo, onde sofria aquela fermentação maior, já tinha acabado, ou seja, o vinho ainda não tinha passado todo aquele processo de fermentação, ele ia ter um processo de fermentação. Se botar em odres velho, o odre não tem elasticidade suficiente, esses odres vão corromper e vão se desperdiçar. Então está dizendo aqui que receber o novo de Deus é a necessidade de ter uma mudança no recipiente que vai receber esse novo de Deus. E a mudança é por intermédio da regeneração.
Se você não é um ser regenerado, se você não é um ser que nasceu de novo, se você não é um ser que é salvo, por que ter atitudes religiosas, atitudes elevadas de espiritualidade, sendo que você não tem estrutura espiritual para receber de Deus? Então, antes de se preocupar com o jejum, eu tenho que se preocupar se eu realmente já tenho esse relacionamento com Deus e quero obter mais de Deus. Porque aqui os discípulos aqui, eles estavam tendo um relacionamento com Jesus. Já tinham o melhor de Deus ali. Mas esse Jesus ia ser retirado deles. E eles precisariam ter a vida deles estruturada, a vida deles renovada, a vida deles totalmente transformada, capacitada, revestida pelo Espírito Santo, para que eles pudessem receber de novo a visitação de Cristo, para que eles pudessem ter de novo a vinda do Senhor Jesus. Então, se a vinda do Senhor Jesus, o jejum é uma forma que eu quero a vinda do Senhor Jesus, seja ela de forma espiritual através do Espírito Santo, ou seja, a vinda dele gloriosa, o seu jejum só vai valer a pena se você estiver com o coração transformado. Que Deus abençoe a tua vida. Reflita nessas palavras, pois em breve o Senhor Jesus voltará.